Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula falando sobre o sangue e dessa vez o assunto vai ser o plasma, a parte líquida, e as hemácias, os glóbulos brancos. Eu sou a Renata Bassani, prof de Biologia, e convido vocês a assistirem essa aula agora comigo. Sobre o sangue ele vai ser constituído basicamente por um plasma, que é uma parte líquida, e por elementos figurados. Esses elementos figurados, eles vão ser compostos por células, tanto glóbulos vermelhos quanto glóbulos brancos, e por fragmentos celulares responsáveis pela coagulação do sangue. Esses fragmentos são denominados plaquetas ou trombócitos. O que acontece? Se tu já fez um exame de sangue em laboratório, tu deve ter percebido que na hora que eles tiram o sangue, eles já colocam esse sangue para um tubinho. Esse tubo, ele vai para um aparelho, obviamente aqui está bem simplificado, né? Ele vai para um aparelho chamado centrífuga, que vai fazer várias rotações por minuto, e aí no final do processo, quando esse tubo é retirado do aparelho, se observa o quê? Ao fundo do tubo, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Acima das hemácias, numa camada mais delgada, a gente vai encontrar uma concentração tanto de leucócitos, que são glóbulos brancos, quanto de plaquetas, e acima uma parte líquida, uma água meio amarelada, que é o plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o plasma, sobre essa parte líquida. Então, para a gente entender o plasma, a gente tem que começar a ver o que constitui esse plasma. O plasma ele é constituído primordialmente por água. Depois nós temos os nutrientes, então ali no plasma a gente vai ter aminoácidos, lipídios, glicose, sais minerais, vitaminas, todos os nutrientes. Os excretas nitrogenados, que no nosso caso o principal, aquele encontrado em maior quantidade, é a ureia. Nós temos os hormônios. Num vídeo anterior nós conversamos e falamos que os hormônios eles são lançados diretamente na corrente sanguínea para que possam atuar em cima de algum órgão-alvo. Proteínas, só que o seguinte, a gente vai listar agora as 3 principais proteínas do plasma. Então, nesse ponto aqui, ele é bem importante, tem que estar bem atento. Primeira proteína, o fibrinogênio. O fibrinogênio ele é responsável pela coagulação do sangue, então ele propicia que tu não tenha uma hemorragia no caso de algum ferimento, por exemplo. Depois nós temos as globulinas, conhecidas também como imunoglobulinas, né? Elas são proteínas de defesa, elas vão fazer parte do nosso sistema imunológico. E aí nós temos ainda a albumina, essa última é bem importante, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela. A albumina, ela tem várias funções, mas aqui a gente vai ressaltar o controle da quantidade de líquido, da quantidade de água entre os tecidos do teu corpo e o teu sangue. Então essa, para nós, é a principal função da albumina. Veja bem, existe um quadro clínico que é chamado kwashiorkor. O que seria kwashiorkor? Vocês já devem ter visto imagens de crianças com o abdômen bem inchado, com edema, e aí algumas pessoas dizem assim, ah, isso é vermes. Não, gente, nesse caso não é. O que vai acontecer? Essas crianças, num quadro de subnutrição, elas acabam tendo uma carência proteica na dieta alimentar delas muito grande. Isso, elas não consomem proteína. Muitas vezes essas crianças são submetidas por necessidade a uma dieta à base de carboidrato e não de proteína. E aí o que vai acontecer? O corpo precisa da proteína. Então ele começa a consumir a albumina, aquela proteína que a gente acabou de conversar, que vai estar presente no plasma sanguíneo. E aí o que vai acontecer? Como a albumina ela faz esse controle de água entre tecidos e sangue e ocorre um consumo da albumina, a concentração do sangue cai
em relação aos tecidos. Então, em relação aos tecidos, o sangue fica hipotônico, ele fica menos concentrado. E os tecidos, né, eles vão ficar hipertônicos, eles vão ficar mais concentrados. Gente, obviamente o sangue é um tecido líquido, mas aqui a gente vai estar separando o tecido líquido dos demais tecidos. Então, o sangue hipotônico, os demais tecidos hipertônicos. O que acontece? Existe um processo biológico que a gente chama de osmose, né? Onde a água sempre se desloca para um local de maior concentração. Como os demais tecidos estão mais concentrados que o sangue, vai ocorrer um deslocamento da água, do plasma, para os tecidos vizinhos. E esse deslocamento vai causar um inchaço, que aqui a gente vai chamar de edema. Se vocês forem ver, essas crianças também têm faces mais inchadas e a região de tronco, principalmente o abdômen, também inchado graças a esse edema. Bom, vamos conversar um pouquinho agora sobre as hemácias, né? As hemácias, elas podem ser chamadas de glóbulos vermelhos, elas podem ser chamadas de eritrócitos. E hemácia de mamíferos, somente em mamíferos, elas não têm núcleo, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho essas células. Quando a gente fala das hemácias, elas vão ser formadas lá na medula óssea vermelha, onde vai ser formada uma célula jovem chamada eritroblasto, e esse eritroblasto ele vai maturar em reticulócito, e esses reticulócitos perdem núcleo, enfim, acabam formando as hemácias. Elas não têm núcleo, né? Elas são um disco bicôncavo e elas vão ter uma vida limitada, ali em torno de 120 dias é a duração de uma hemácia. Uma coisa bem importante, essa célula ela tem uma proteína conjugada com ferro. Essa proteína conjugada com ferro é a hemoglobina. Ela é o nosso pigmento respiratório. Isso ela vai ser responsável por fazer a captura dos gases oxigênio e gás carbônico para que eles possam ser transportados pelo sangue. Bom, nós vimos que as hemácias são produzidas na nossa medula óssea vermelha, porém, lá no período embrionário, quando a gente ainda estava no início de uma vida intrauterina, elas estavam sendo produzidas no nosso fígado. Bom, principal função das hemácias vai ser o quê? Transporte de gases respiratórios, né? Tanto o oxigênio quanto o gás carbônico. E uma carência de hemácia culmina em anemia. A gente vai citar aqui 3 tipos de anemia e agora, nesse momento, cuidado, atenção, porque são assuntos muito recorrentes em provas de acesso à universidade. Bom, nós vamos ter aqui a anemia perniciosa, né, para a galera que vai fazer vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Existem algumas questões da URGS que abordam a questão da anemia perniciosa, e aí a gente vai ter o que? A diminuição de hemácias no sangue, cai o número de células sanguíneas vermelhas, e isso se deve a uma carência de vitaminas lá do complexo B, certo? Que tem a ver muito com o consumo de proteína. Existe a anemia ferropriva, ferro, privação, que vai ser uma redução da hemoglobina. E aí o que vai acontecer? Essa deficiência de ferro vai causar fraqueza, porque o transporte dos gases respiratórios não vai ocorrer de forma eficiente. E por fim, a anemia falciforme. Essa não tem uma origem em carência alimentar, e sim um fundo genético. Ela é por descendência, ela é transmitida através de descendência, ela é genética, tá? Onde as hemácias vão ser deformadas, falciforme quer dizer em forma de foice. E aí, obviamente, o trabalho de transporte dos gases respiratórios numa hemácia em forma de foice, ele não vai ocorrer de forma eficiente. Bom, vamos começar falando então sobre essas células tão importantes, né, na defesa do nosso organismo e que nos ajudam tanto. Os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, eles também são células produzidas na medula óssea vermelha
e que vão defender o nosso corpo na presença de agentes estranhos. Bom, lá na nossa medula óssea vermelha, nós vamos ter células tronco pluripotentes, como falamos em vídeos anteriores sobre o sangue. E essas células pluripotentes, elas vão se diferenciar em duas linhagens. Uma linhagem de células linfóides, e essa linhagem de células linfóides vão produzir glóbulos brancos da categoria dos linfócitos. E uma segunda linhagem, que é a mieloide. E esta linhagem mieloide, ela vai se diferenciar para um lado, formando os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, ou hemácias, são sinônimos. E numa outra divisão, ela vai acabar formando glóbulos brancos como monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e fragmentos celulares denominados plaquetas. Uma característica dos leucócitos é que eles têm uma grande capacidade mitótica. Tá? Eles vão fazer mitose, divisão celular realmente bem intensa. O primeiro glóbulo branco que a gente vai conversar, ele tem origem mieloide e ele vai se chamar neutrófilo. A gente vai ter aqui imagens de representação de neutrófilos e vocês podem ver que ele vem com de 2 a 5 lóbulos, né? Esse aqui tem 5, por exemplo. Eles têm uma grande capacidade fagocitária, de realizar a fagocitose, que é o englobamento e a digestão de partículas estranhas, e eles vão ser uma defesa primária do nosso corpo, principalmente contra bactérias e fungos. E olha só, lá de todos os glóbulos brancos circulantes, eles são os que estão em maior quantidade, de 60% a 70% de todos os leucócitos, de todos os glóbulos brancos totais na nossa circulação. E aí, como eu disse, eles realizam a fagocitose, né, que é englobar e digerir uma partícula estranha, provavelmente uma bactéria, um fungo, e após isso ocorre um rompimento de uma organela chamada lisossomo, causando um fenômeno chamado apoptose, é uma morte celular programada. Pois bem, dos restos desta morte celular, compreendendo inclusive aquela bactéria ou aquele fungo que foi digerido, vai formar o pus. Então, o pus ele é originado através de um neutrófilo que fagocitou, que digeriu uma bactéria ou um fungo e que fez uma morte celular programada. Aquilo ali é dali que vem o pus. E aí nós temos os glóbulos brancos da categoria dos basófilos. Os basófilos, eles vão estar presentes em bem menos quantidade que os neutrófilos, então em torno ali de 1 a 2% do total dos leucócitos circulantes. E eles têm grânulos no seu citoplasma e observem que o núcleo, além de volumoso, ele é irregular. Agora, uma coisa bem importante sobre os basófilos é a secreção de duas substâncias, a heparina e a histamina. A heparina, ela é um anticoagulante, ela vai evitar com que o sangue coagule, deixando o sangue mais fluido. Já a histamina, ela é um vasodilatador, ela vai dilatar o calibre dos vasos sanguíneos e ela é ativada em processos alérgicos, ela vai causar uma vasodilatação, aumentando o fluxo de sangue no local da alergia. Tanto que uma pessoa, quando está tendo uma crise alérgica, o que ela toma? Um antihistamínico, conhecido popularmente como antialérgico. Bom, uma outra categoria ainda dos leucócitos são os eosinófilos, que alguns de vocês lá na época da escola, quem está fazendo colégio agora, enfim, podem ter aprendido também como acidófilos, e os dois termos são super aceitos. Os eosinófilos, eles vão compreender em torno de 3% dos teus glóbulos brancos circulantes. E eles também vão trabalhar em resposta alérgica, mas a principal função do eosinófilo aqui não é a resposta alérgica, e sim o combate à verminose. Então, uma pessoa que vai lá, faz um exame de sangue e está com uma contagem de eosinófilos muito alta, ela pode, não significa que tem, mas ela pode ter vermes, ela pode estar parasitada. Aí provavelmente o médico vai pedir outros tipos de exames para confirmar, tá? A gente vai encontrar nos eosinófilos grânulos
com estaminases, né, que vão dar ali uma resposta de hipersensibilidade, uma reação imunológica. E nós temos os monócitos, que são bem importantes. Olha só, dos glóbulos brancos, os monócitos são os maiores na circulação. É a maior célula circulante, certo? Eles têm um núcleo irregular em forma de rim. Só que os monócitos, eles vão passar por um processo de transição. Então, quando ocorre a chegada de uma bactéria, por exemplo, num tecido, eles vão se deslocar até o tecido infectado por um movimento que a gente vai denominar diapedese, e aí ele vai se transformar numa célula chamada macrófago, macro grande, fagocitador. Qual vai ser a função dessa célula? Remoção de células mortas ou alteradas através da fagocitose, destruição de micro-organismos ou células tumorais também pela fagocitose. E ainda eles vão atuar apresentando antígenos para linfócitos T. E essa informação atuam como célula apresentadora de antígeno aos linfócitos T. Eu vou pedir que tu segure um pouquinho, que aí depois, quando a gente chegar em linfócito T, eu vou explicar essa relação bem direitinho para vocês. E aí a gente vai ter agora os glóbulos brancos, os leucócitos, que vêm lá da linhagem das células linfóides. E a gente vai começar por linfócitos T. A gente vai trabalhar dois tipos de linfócito T. O primeiro é o CD4. A gente chama de linfócito T porque essas células, depois que saem da medula, elas são maturadas no timo. Então, T de timo. O que vai acontecer? O linfócito T, ele é uma célula reconhecedora de patógeno, reconhecedora de agentes que causam doenças. Então, eles vão trabalhar como? Na ativação de outro tipo de linfócito, que é o linfócito B, né? Para que eles se transformem, para que os linfócitos B se transformem em plasmócitos, para que esses plasmócitos produzam anticorpos. Na ativação de outra categoria de linfócito T, que são os CD8, eles são citotóxicos, eles liberam toxinas para destruir uma célula infectada. E eles vão se classificar em células de memória, que isso vai ficar nos teus linfonodos, na tua memória imunológica. Só que quando eles estão efetuando uma ação, quando eles são uma célula efetora, eles vão produzir um sinalizador químico, que a gente vai chamar de citocina. E esse sinalizador químico é o que chama os linfócitos B. Por isso que aqui nós temos ativação de linfócito B em plasmócito. Bom, o que vai acontecer? Quando eu trabalhei agora há pouco com vocês os macrófagos, eu disse, ó, guardem a informação que os macrófagos são células apresentadoras de antígenos. Por quê? Porque os macrófagos, eles vão fagocitar, vamos supor que eles vão fagocitar uma bactéria e vão digerir essa bactéria. Aí vão fazer de conta que esse controlezinho aqui é a bactéria. O macrófago foi lá, fagocitou, digeriu. Só que ele não se dá por satisfeito. Então, o que ele vai fazer? Ele vai exibir na membrana, o macrófago exibe na sua membrana um pedacinho daquela bactéria que foi digerida. Um restinho daquela bactéria. E aí, o linfócito TCD4 vai estar passando por ali. E ele vai ver, ó, uma bactéria, ele vem e se acopla. Então, eu vou ter macrófago e linfócito TCD4 unidos por um fragmento de uma bactéria que foi digerida. O macrófago está mostrando para o linfócito essa bactéria. E o linfócito vai fazer o quê? O que o CD4 vai fazer? Ele vai estudar essa bactéria. Ele vai fazer como se fosse um checklist da composição dessa bactéria para falar, entre aspas, para os linfócitos B e para os linfócitos TCD8, para que eles possam destruir essas células infectadas. Veja bem, o vírus do HIV, o vírus da AIDS, afeta esta célula aqui. Então, o que acontece? O macrófago vai lá e fagocita uma bactéria, alguma coisa. O linfócito TCD4 até vai lá, faz a leitura, porém, ele não comunica as células que vão atuar destruindo aquele patógeno. Por isso, uma pessoa com HIV, ela tem várias infecções recorrentes.
gripe, herpes, tuberculose, enfim, é uma pessoa com HIV que já está num quadro de AIDS, certo? E nós temos ainda os linfócitos T CD8, que são chamados pelo TCD4. Então, a gente vai dizer que eles são citotóxicos. Eles vão reconhecer uma célula infectada e eles vão destruir essa célula infectada, né? Por quê? Porque os linfócitos CD8, eles vão produzir uma substância química que faz essa destruição. Então, veja bem, como a gente viu anteriormente, esse linfócito CD8, ele é ativado pelo CD4, aquele mesmo que vai lá fazer a leitura no macrófago. Ele forma células de memória? Forma, porém, quando ele está efetuando uma ação, a substância química que o CD8 libera, ó ela vindo aqui, para destruir uma célula infectada, se chama perforina. É como se ela perfurasse a célula infectada, matando e destruindo essa célula. E aí nós temos ainda os linfócitos B. A gente vai chamar de linfócito B porque eles não são maturados no timo e sim no baço. Então, o linfócito B, B de baço. Então, quando eles estão ativos, eles se multiplicam muito rápido, fazendo o que a gente chama de exército clonal, como se fossem vários clones. E, durante esse processo, eles também vão formar células de memória, isso também vai ficar gravado na tua memória imunológica. Porém, eles vão, quando eles estão efetuando a ação, eles vão se diferenciar, eles vão se transformar num outro tipo de célula chamada plasmócito. E a importância desses plasmócitos é que plasmócitos vão produzir anticorpos. E aí toma cuidado, anticorpo, anticorpo não é célula, anticorpo é uma proteína produzida por uma célula denominada plasmócito. E esta proteína, que é o anticorpo, ele vem para ajudar a destruir agentes invasores, como uma bactéria, enfim, um protozoário. Aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre a cascata de coagulação, que geralmente o pessoal morre de medo, assim, tem dificuldade, vocês vão ver que é bem simples, não tem nada de dificuldade. Bom, quando a gente fala de plaquetas, a gente pode chamar de plaquetas ou de trombócitos. Por quê? Porque são as células formadoras de trombos, de coágulos. Eles são responsáveis pela coagulação. A coagulação ela é importante, ela é um processo importante, porque ela evita que hemorragias ocorram no nosso corpo. Agora, obviamente, um coágulo circulando no nosso corpo, ele nos oferece riscos sérios, né? Então, essas células são importantes quando ocorre algum tipo de lesão, coisa assim, para evitar a hemorragia. Na verdade, quando a gente fala nas plaquetas, né, elas são fragmentos de células, elas não são células. E elas vão ser originadas na medula óssea. Na medula óssea é formada uma célula, e essa célula vai receber o nome de megacariócito. E ela fragmenta. E aí desse fragmento, esses fragmentos são liberados na circulação. E esses fragmentos são as plaquetas. As plaquetas ou trombócitos, elas vão apresentar uma proteína que a gente vai chamar de tromboplastina. E essa tromboplastina é que vai ser responsável, obviamente, junto com outras proteínas, num processo de cascata de coagulação, pela formação de um coágulo, pelo estancamento de uma hemorragia. Então, vamos lá. Para a gente entender isso, a gente vai começar falando de um órgão super importante, que é o fígado. Se a gente fosse trabalhar todas as funções do fígado, gente, ia ter muitas aulas para falar só sobre esse órgão glândula. O fígado é extremamente importante. Mas como o nosso assunto de hoje é a coagulação, é a ação plaquetária, a gente vai focar na ação do fígado para a coagulação do sangue. Então, vamos lá. Fígado. E aí, o que a gente vai ver sobre o fígado? O fígado, junto com a vitamina K, aí, se tu está estudando vitaminas, tu vai ver que a vitamina K é conhecida como vitamina antihemorrágica. Então, o fígado, juntamente com a vitamina K, ele vai produzir, na verdade, duas proteínas, né? Junto com a vitamina K, ele vai produzir uma proteína chamada protrombina. A protrombina é uma proteína presente no
plasma, tá? Na parte líquida do sangue. E essa protrombina, ela é uma proteína inativa. Isso quer dizer o quê? Que quando o fígado libera a protrombina na circulação, no plasma sanguíneo, ela não está ativa, ela não está trabalhando. Porque senão a gente ia ficar coagulando o tempo inteiro, né? Então ela só vai se tornar ativa, ela só vai trabalhar quando um outro fator fizer essa ativação. Mas eu disse para vocês que o fígado produz duas proteínas. A outra proteína é chamada de fibrinogênio, uma proteína bem importante do plasma. E o fibrinogênio também é inativo. Eles não são atuantes, não quando saem do fígado para a circulação. Só que o que vai acontecer? Lá pelas tantas teve uma lesão de um tecido, teve um machucado, um corte, um ferimento mais profundo, enfim. E aqui nós temos o tecido lesionado. A partir daqui, a gente tem que entender o que acontece. Então, olha só, teu fígado está sempre produzindo isso. E está inativo, tu não está coagulando. Só que aí tu sofreu uma lesão, tu sofreu um ferimento. A gente vai ter que ativar isso aqui para que tu não sangre. Então, a partir do momento que tem esse tecido lesionado, vai ocorrer uma agregação de plaquetas. Essas plaquetas vão começar a se agregar nesse tecido lesionado. Nessa agregação plaquetária, vai ter uma proteína chamada tromboplastina e íons cálcio. A partir do momento, então, que tu sofre uma lesão e que tu tem uma agregação de plaquetas com tromboplastina e íons cálcio, é aqui que começa a famosa cascata de coagulação. E a partir disso aqui, deste ponto aqui, a gente vai entender como a protrombina e como o fibrinogênio vão ser ativados num caso de lesão, no caso de ferimento. Bom, a tromboplastina, que veio ali da agregação de plaquetas num tecido que sofreu ferimento, ela vai fazer a ativação da protrombina em trombina. E a trombina é uma proteína ativa. Aí o que vai acontecer? Pronto, a protrombina virou trombina. A protrombina que era inativa, agora é uma trombina ativa. E o que a trombina vai fazer? Aqui. A trombina, ela simplesmente vai fazer a ativação do fibrinogênio numa outra proteína ativa chamada fibrina. Essa fibrina, ela é insolúvel e graças a essa insolubilidade nós temos a formação do coágulo. E aí dessa forma está feita a função plaquetária. Está aí resolvido o problema da coagulação. Por hoje, nosso assunto sobre o sangue se encerra e aí a gente vai dar continuidade nos próximos vídeos ao sistema cardiovascular. Peço que quem quiser curtir o nosso canal, que curta e esteja sempre por dentro das novidades aqui postadas. Beijo grande para todo mundo!